transformá-las em soluções práticas é o trabalho de um Cool Hunter. E é isso que a gente vem fazendo aqui no Sebrae Trends. Hoje, para entender um pouquinho melhor essa ferramenta e saber como você pode colocá-la em prática no seu dia a dia, eu vou conversar com uma analista de tendências que há 10 anos trabalha aqui na Europa. Estou falando da brasileira Fá Maioli. A gente está em Monza, na Itália, e vamos bater um papo super prático com ela e cheio de dicas para você. Vamos lá? É super simples, ele é um método de pesquisa, é uma modalidade de pesquisa e análise de tendências, uma modalidade de analisar o mundo, de analisar o Zeitgeist. Ou seja, o que é o Zeitgeist? É um mundo cultural de um momento, principalmente de um território, né? São Paulo, Milano, etc. Então é nesse Zeitgeist, é nesse mundo cultural que surgem as tendências. Tendências aqui entendidas não como cores, como formas, mas sim como elementos, fenômenos socioculturais em evolução. O Cool Hunter é uma pessoa, não é uma profissão, é uma atividade profissional que requer um bom background acadêmico, ou seja, você tem que ter conhecimento. O conhecimento é fundamental. Não pode ser uma pessoa com preconceitos, não tem que ter preconceitos de nenhuma parte, de nenhuma sexo, raça, religião, não pode. Tem que ser uma pessoa extremamente aberta e fundamental, tem que sair sempre da sua zona de conforto. É só saindo da zona de conforto que a gente descobre o outro, os outros e o mundo, né? Então isso é fundamental. Essa é uma lição que o Cool Hunter tem que saber. Tem um preço a pagar. Não é fácil ser Cool Hunter, né? Você tem que ter uma sede de informação, de cultura que às vezes determina outras limitações, mas é muito importante. Então, desenvolvendo esse olhar é através da curiosidade, através da vivência do mundo. Então, uma pessoa que viaja muito pelo mundo é um excelente Cool Hunter. Uma pessoa que se interessa por literatura, que se interessa por várias, vamos dizer assim, por filosofia, por ciência. Uma pessoa curiosa na totalidade das coisas. Não pode ser, por exemplo, uma pessoa... Eu sempre digo, para você criar moda, você não tem que olhar só a moda. Para você criar design, você não tem que olhar design. Você tem que olhar a natureza, você tem que olhar uma feira de relógios, por exemplo, coisas que são fora do seu mundo, né? E para isso é necessária a curiosidade. Então é isso, acho que é fundamental. Curiosidade, fome de mundo, fome de viagem, fome de experimentações diversas, cultura, saber, né? Sede de saber. Eu acho que é fundamental. É o olhar, ou seja, esse treinamento do olhar para entender se aquilo é relevante ou não, e esse conversar, né? Porque é muito importante. Nesse mundo virtual, onde tudo é muito digital, se perdeu muito essa coisa do tato, do como você está, o que você sente, o que você quer, né? Então, esse approach humano é fundamental no Cool Hunting. O Cool Hunter, ele faz a primeira abordagem do mundo, né? Então ele vai coletar essas imagens, ele vai transformar essas imagens em inputs. Ele vai levar essas imagens, vamos dizer assim, essas descobertas do dia a dia dos Zeitgeist, vai levar para uma equipe, para um grupo multidisciplinar, com várias outras profissões, que é geralmente gerenciado por um Trend Analyst, e esse Trend Analyst vai formar, então, reports, vai formar cenários de futuro, vai criar mood boards, que são, então, painéis de clima, né, do clima cultural do local. E esses materiais todos vão ser apresentados, então, a uma empresa, e a empresa vai saber, vai direcionar o desenvolvimento do seu produto através desses mapas criativos que indicam, então, cores, formas, texturas, né? Basicamente, é assim que se concretiza esse olhar, né? De forma muito prática, ou seja, transforma a imagem, um input, em uma informação de desenvolvimento de produto, através dessas formas físicas concretas, né? Primeiro foi com a Levi's Itália, que na época a Kate Holmes, ela era, né, a mulher do Tom Cruise, ela lançou essa moda do boyfriend jeans, aquele jeans muito largo, né? E a Levi's pediu que nós fizéssemos essa pesquisa para identificar quais eram as possibilidades desse jeans dar certo na Itália. E nós descobrimos com essa pesquisa no centro da cidade de Milão, que é uma cidade trendsetter, que a mulher italiana, ela não se encontrava muito confortável com esse jeans, porque é uma mulher muito sexy, né, muito feminina. E esse é um jeans que ele tem um vestir muito masculino. Então, nós apresentamos essa descoberta, né, função na nossa pesquisa para a Levi's, e ficou claro que ela investir nesse tipo de jeans seria uma perda de tempo e de dinheiro, né? Então, veja, tem uma aplicação prática. A outra aplicação prática foi muito interessante, acho que foi uma coisa inovadora até no mercado, foi o mercado imobiliário, uma empresa de Porto Alegre, que pediu que nós fizéssemos um estudo antropológico de Cool Hunting, então, nesse bairro específico, no bairro da Zenha, para
realizar esse projeto arquitetônico desse grande condomínio de médio alto padrão. Nós inserimos todas as nossas ideias, as nossas observações sobre esse tecido cultural, esse tecido geográfico, e foi feito o projeto, né? E foi de um grande sucesso de vendas, porque era um projeto realmente identificado com a cultura do local, com as pessoas que queriam morar ali, né? Então foi realmente um sucesso de vendas. E é alguma coisa inédita, né? Porque o Courante nunca tinha sido utilizado numa pesquisa imobiliária, né? Por exemplo, a tendência, vamos chamar assim, a microtendência da sicilianità, né? Que seria o aspecto da Sicília nas roupas, por exemplo, Dolce & Gabbana. Funciona nos países que têm um código cultural similar ao italiano. Por exemplo, no Brasil funciona, provavelmente no México funcione, nos Estados Unidos vai funcionar um pouquinho, mas não funcionou no Japão, né? Então, assim, aquelas cores, aquelas coisas vibrantes, a gente tem que ver onde é que a gente está tentando aplicar essa tendência, tem que ver se aquele arquétipo, né, que aquele conjunto de sinais fala a mesma coisa naquele outro lugar, ou seja, é importante definir os códigos culturais dessas geografias para ver se elas podem conversar ou não. É muito perigoso, vamos dizer assim, exportar uma tendência, né? Você tem que saber se é uma tendência universal, sim, senão é muito complicado, tem que ficar muito atento. Tem todo um estudo dos códigos de comportamento, os códigos de produtos que você tem que fazer para saber se vai funcionar ou não. Não passando pelos lugares que todo mundo passa, é buscando então aquelas ruazinhas que ninguém entra, é indo para aqueles negócios que não são mainstream, por exemplo, você não vai numa Zara, eu não sou contra a Zara, né, por favor, não é isso, mas eu vou, por exemplo, naquele negocinho que é do senhor ali, que está ali há 50 anos, né, que vende aquelas coisas há 70, não sei, enfim, né, eu vou tentar buscar aquilo que é inusual, eu não posso ir junto com a massa, porque senão eu vou continuar pensando como a massa, eu tenho que ir onde ninguém vai. Sabe aquela coisa de colocar o anúncio no jornal e dizer assim, eu quero um homem de 20 a 40 anos de idade que seja formado em X? Não, esquece. Ele tem que pedir assim, eu quero uma pessoa curiosa, que seja do mundo, que tenha viajado muito. É um currículo em aberto, entende? Não, ele tem que ser um empresário que sabe que vai ter que gerenciar, vai ter que administrar uma pessoa que não é convencional. O Hunter não é uma pessoa convencional, ele não gosta muito de horários, ele faz a sua história, ele tem os seus conhecimentos, então ele tem que ser muito paciente, mas tem que acreditar, porque realmente funciona. E tem que apostar porque as pesquisas, elas são pesquisas que levam um tempo, elas requerem um grupo multidisciplinar, ou seja, não é só essa pessoa, não é só esse Cool Hunter, porque você não pode ter um olhar só, você tem que ter vários olhares. E eu acho que é isso, paciência, uma mente muito aberta, sem preconceitos e apostar muito e investir muito nesse profissional, né? Investir nas viagens que ele tem que fazer, nos livros que ele tem que ler, nas feiras que ele tem que visitar, nos museus que ele tem que visitar, porque é muito importante que essa pessoa tenha uma construção cultural em torno de si, que isso que vai agregar, né, para essa empresa, para esse empresário. A gente está deixando, até porque é uma tendência também, a antiglobalização, a anticonectividade, porque a gente tem que ser muito atento a uma coisa, quando tem uma tendência, sempre tem uma contra-tendência, né? Então a gente também tem a tendência, se o mundo está totalmente conectado, a gente também tem a tendência dos locais, dos bares, dos restaurantes que colocam a plaquinha na porta dizendo conversem entre vocês, não me peçam a senha Wi-Fi, né? Então também tem esse retorno à convivialidade, ou seja, eu estou falando contigo, eu estou olhando no teu olho, o celular não existe, nós estamos aqui, eu e tu, nos conhecendo. Então essa convivialidade, ou seja, essa exclusão da conectividade virtual, digital, mas conectividade física, humana, emocional está retornando. E que lugares melhores do que um bar, do que um restaurante, do que um café para fazer isso? Por quê? A grande tendência é a alimentação também, ou seja, no momento no qual a gente vê isso nos dados numéricos e todas as grandes pesquisas italianas, preferencialmente são aquelas que eu tenho acesso, que enquanto eu não compro mais meu carro, eu não compro mais um apartamento, eu não compro mais um sapato ou uma roupa, eu não deixo de comer. O italiano ele come fora de 3 a 5 vezes por semana, que é uma média altíssima para a Europa, né? Então ele está dando, vamos dizer assim, vazão, ele está dando lugar, não ao consumo, ao consumismo de objetos e produtos, e sim ao aspecto do convivialismo, né? Então é uma tendência forte, acho que a Itália ela é muito trendsetter nesse setor, porque a gastronomia é made in Italy, as pessoas gostam de comer aqui, e esses locais que vocês pesquisaram, que vocês tiveram a oportunidade de fazer essas gravações, essas matérias,
eles ilustram muito bem essa tendência, né? Um lugar onde você leva o seu gato, ou você vai ter o gato que está ali, porque muitas vezes eles têm os próprios gatos, né? Então você vai ter o acesso a um animal doméstico, que talvez você possa não ter, e ao mesmo tempo você vai comer a torta da vovó, que é biológica, quilômetro zero, você vai para esse café Bianchi, que se você é um bike lover, você ama, porque você vai ter aí a bicicleta, a oficina, o bar, a pessoa que gosta de bicicleta como você vai entrar na sua tribo preferida, né, de forma não digital, repito, de forma humana, de forma física real. E isso realmente é fundamental hoje. Nós estamos querendo retornar ao afeto, né, que eu falei para vocês da tendência da espiritualidade, é a mesma coisa, nós queremos retornar a sermos humanos.